Olá! Vamos direto ao ponto hoje com Jeremias capítulo 27. Sabe, a gente está ali no comecinho do reinado de Ezequias, rei de Judá. Um momento tenso, e a instrução que Jeremias recebe de Deus é, nossa, muito visual, quase, teatral. Ele tem que fazer um jugo, Aquele de madeira, né? Usado em bois. isso, com correias e tudo, e colocar no próprio pescoço. É uma imagem bem forte de submissão. Vamos tentar entender isso melhor. E olha, essa mensagem, simbolizada ali pelo jugo, não era só para Judá, tá? Não. Era para ser enviada também para os reis de Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom. Ele devia usar os mensageiros deles que estavam em Jerusalém. Uma coisa meio regional, né? Exatamente. O jugo é o símbolo claro da submissão. E a mensagem de Deus que vem junto é uma afirmação poderosa de soberania. Deus falando, olha, fui eu que fiz a terra com meu poder. Fiz as pessoas, os animais, e eu dou para quem eu quiser. Forte isso. Muito. E aí vem o ponto-chave. Naquele momento específico, ele declara que entregou todas aquelas terras a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E o mais chocante, talvez, é que ele chama Nabucodonosor de meu servo. Nossa, meu servo, para um rei estrangeiro, conquistador. Exato. Mostra um controle divino que vai além de alianças de nacionalidade, sabe? E diz que até os animais selvagens iam servir à Babilônia. Que loucura! E a escolha que Deus coloca diante deles era brutalmente simples, né? Uhum. Ou vocês servem ao rei da Babilônia, basicamente abaixam a cabeça, colocam o pescoço no jugo, e aí podem ficar na terra de vocês, Ou então, ou então resistem. E resistir significava enfrentar o que Deus mesmo ia mandar. Espada, fome e peste. Até a destruição, não tinha meio termo. nenhum. E junto com isso, um aviso muito sério para não dar ouvidos a outros, profetas, adivinhos, sonhadores. Essa turma toda, né? Exato. Aqueles que diziam, não, vocês não vão servir ao rei da Babilônia, Deus é muito claro. Eles estão profetizando mentiras, isso vai levar vocês para o exílio, para a destruição. E o fascinante é a insistência nessa mensagem, que era super impopular, claro. Não ficou só ali na diplomacia com os mensageiros dos outros reis. Jeremias teve que pegar essa mesmíssima mensagem e levar direto para o rei Zedequias. Imagina a cena. Nossa, deve ter sido tenso. O profeta, talvez ainda com o jugo no pescoço, falando isso na cara do rei. Pois é, e o apelo foi direto. Curvem o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia, sirvam a ele. E vocês vão viver. Por que morrer, ele pergunta. Você e seu povo, pela espada, fome e peste, como o Senhor falou que aconteceria com quem não servisse. Era um ultimato divino, na verdade. Colocando a sobrevivência do povo na balança, né? E a condição era essa obediência específica. Exatamente. Mas não era só uma questão política, né, de submissão a um rei, tinha também a questão dos utensílios do templo. Ah, sim. Os objetos sagrados. Muitos deles já tinham sido levados para a Babilônia antes, né? Isso, em outras invasões. E, pelo visto, tinham os profetas garantindo que esses tesouros iam voltar logo, logo, Certo. alimentando uma esperança de que tudo ia se resolver rápido. Sim, essa era a mensagem que o povo queria ouvir, né? A mensagem fácil e esperançosa. Só que Jeremias, como porta-voz de Deus ali, vai na contramão total. Ele adverte Zedequias, o povo, olha, não escutem esses profetas que dizem que as coisas do templo vão voltar logo da Babilônia. Direto ao ponto. Bem direto. Eles estão profetizando mentiras para vocês. Ponto. E a verdade, segundo Jeremias, era ainda mais dura. Não só os utensílios não iam voltar tão cedo. Pelo contrário. Pelo contrário. Até os que ainda estavam lá em Jerusalém, as colunas de bronze, o mar de bronze, as bases, outros objetos do templo, do palácio, tudo isso também seria levado para a Babilônia. Nossa, quer dizer, a situação ia piorar antes de melhorar. Muito. A promessa divina não era de retorno imediato. Era de um período longo de exílio. Deus diz, ali eles vão ficar até o dia em que eu os buscar. Só depois desse tempo determinado por Deus é que viria a restauração, o retorno. Era um chamado para encarar a realidade do juízo divino, sabe? E não negar com falsa esperança. Entendi. Então, tentando amarrar tudo isso, a mensagem principal de Jeremias 27 é tipo um paradoxo
bem desconcertante, né? Naquele momento histórico específico, ser fiel a Deus significava fazer algo que parecia o oposto do patriotismo, da fé comum, se submeter a um poder pagão opressor. Exatamente. Uma verdade difícil de engolir, contrastando com promessas fáceis, que Deus chamava de mentirosas. E se a gente olha para o quadro geral, o texto tira o foco da política pura, da força militar e coloca na soberania de Deus. É sobre reconhecer a vontade dele, mesmo quando ela vem de um jeito doloroso, humilhante, como essa dominação estrangeira. Faz sentido. A escolha não era bem entre ser livre ou ser cativo. Era mais entre aceitar o caminho que Deus estava apontando, mesmo que através do sofrimento, ou se rebelar contra isso, se apegando a uma ilusão que levaria à ruína. Uma perspectiva bem diferente. Pois é. E isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Até que ponto aceitar uma realidade muito difícil, mesmo que envolva se submeter a algo que a gente acha injusto ou contrário aos nossos desejos, até que ponto isso pode ser um ato de fé mais profundo e talvez mais sábio no fim das contas, do que ficar agarrado numa esperança que até conforta, mas que não é verdadeira. Uma boa reflexão sobre a natureza da fé, especialmente em tempos de crise. Fica aí pra gente pensar.